Boa tarde. Oi, boa tarde. Galerinha, eu tô aproveitando agora esse momento antes de, o pessoal entrar para já mandar o convite, né? Aperta para mim esse aviãozinho aí de vocês, tá? E envia convite para amigas, para familiares, pessoas que vão se beneficiar com essa live maravilhosa. Boa tarde, prima Naira. Boa tarde, primo Caco. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cláudia também. Hoje nós estamos dando continuidade à série, né? O impacto do isolamento social no comportamento das crianças, tá? E nós vamos falar sobre as birras hoje. Mas vamos começar falando no geral, mas vamos dar voltada mais para com a questão do isolamento social, tá bom? Então eu gostaria de pedir a vocês para convidar quem vocês quiserem, que acharem que vai ser, que vai se beneficiar, que vai tirar proveito dessa live, tá bom? Daqui a pouco eu vou convidar, né, novamente a minha prima, orientadora familiar, pedagoga também, professora Juliana Nicolau, com quem deu início comigo a essa série, para darmos continuidade falando sobre birras. Como a gente até estava conversando em outro momento, tá tudo ligado. Ansiedade, birras, a questão da agressividade, tá? E aí é tudo uma coisa que liga a outra, tá bom? Vamos convidando aí, gente, quem vocês acharem que vai beneficiar, dá só mais um tempinho, tá? E eu já convido ela aqui para participar e darmos início à nossa live, tá bom? Eu vou falar os tópicos que nós vamos aqui abordar. Então, claro que vai surgir hipóteses, eu acredito, e espero que surjam perguntas, dúvidas, não tem problema. Quem quiser também colocar aqui algum comentário, algo que vocês acham que vai enriquecer e contribuir com a live, pode fazer. Mas nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o impacto. Depois vamos falar do que se entende por birra, o porquê que acontece, tá? E por último nós vamos falar como lidar. Então pode ser que a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta venha um pouquinho mais lá na frente. Mas também não tem problema se você quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Mais uma vez eu gostaria de pedir para convidar as pessoas, tá bom? Para entrar aqui e participar conosco dessa live. Agradecer já a participação de quem está aqui, né? O carinho e a dedicação de vocês, sempre o cuidado e a atenção de participar das lives aqui comigo e com os meus convidados, tá, gente? Então, eu vou fazer o convite agora para darmos início, né? E eu tenho certeza que muitas mães sofrem com essas birras. Só um pouquinho, tá? Boa tarde, prima. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Isabel? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar início. Eu gostaria que você, mesmo você já tendo se apresentado na outra live, tem gente nova aqui que eu já estou vendo. Bem feliz de ver pessoas que não estavam na outra live aqui conosco. Então, rapidinho, fala, né? Quem é você, o seu campo de atuação. Você está conseguindo me ouvir direito, me ver também? Tá tudo ok? Sim, tá tudo ok por enquanto. Eu inventei de colocar um filtro aqui para ficar melhorzinho. A imagem, mas eu não Eu sei se tô ficou sem legal. filtro. Vai que. Bom, vamos lá. Vamos dar início. Então, fala um pouquinho, uma breve apresentação para a gente dar início a nosso bate-papo. Bom, eu sou Juliana Nicolau, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou pedagoga na rede municipal de ensino e sou formada em coach familiar, infantil e escolar e atuo na orientação familiar desde 2018. É um trabalho que eu me identifico muito, sou apaixonada e também sou apaixonada por sala de aula, que eu não abro mão. Então são duas paixões que eu consegui
conciliar, graças a Deus. Que coisa boa. E é muito difícil, né? A gente, quem é professora, quem está nessa área da educação nos dias atuais, sabe o que nós estamos enfrentando, né? Para estar oferecendo sempre o melhor, né? A educação está bem complicada, bem difícil, mas estamos aí firmes e fortes porque nós fazemos por amor, né? E tudo que é Sim, feito com amor é bem feito, né? Então vamos é lá dar verdade. início, né? Vamos falar sobre, primeiro vamos iniciar falando sobre essa questão do impacto, né? O que você trouxe aqui, quais são as considerações sobre esse impacto que você vai trazer aqui para o pessoal, falar um pouquinho. Então, o impacto, né, desse isolamento social, de uma forma geral, ele vai contra a nossa necessidade, né, de se relacionar, porque nós, seres humanos, nós somos seres relacionais. Então, vocês imaginem isso para a criança, não é? Se para nós adultos já não está fácil, para as crianças também não. Então, isso tem influenciado diretamente no comportamento das nossas crianças. E é por isso que eu e a Isabel, a gente pensou nessa série de lives, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os comportamentos infantis que estão bem aflorados nesse momento, né? Então, a nossa proposta é essa, a gente conversar um pouquinho. E como a Isabel disse, todos esses comportamentos que a gente vai abordar aqui na live, eles estão, de certa forma, interligados, tá? E aí, nesse momento, é fundamental que os pais, a família, de uma forma geral, organize uma rotina de forma a conciliar os momentos de estudos online, né, que a gente está tendo nesse momento, as brincadeiras que não podem deixar de existir no contexto da educacional da criança. Faz parte, a criança precisa brincar. É um momento também para a gente cuidar da nossa saúde emocional, física. Então, assim, aquela dieta, aquela alimentação saudável, ela pode estar presente nesse momento, porque nós não tínhamos tempo antes, né, de lidar com algumas dessas situações. E hoje, nessa situação de isolamento social, a gente está com um tempinho aí para dar um pouquinho mais de atenção a isso. E de certa forma também, a gente pode estar atento aos outros pequenos detalhes, né? A questão emocional da criança, que nesse momento é fundamental, a gente estar com a anteninha mais ligada, observar mais os nossos filhos, o que eles estão demandando da gente enquanto pais, tá? Então, entrando no tema de hoje, no subtema, que é a birra, a gente vai falar aqui que eu acredito que muitos pais já passaram por alguma situação de birra, né? Onde a criança deu aquele chilique. E aí a gente ficou, meu Deus, o que eu faço, né? Acredito que muita gente já passou. Você tem 3 aí, Isabel? Você já teve? Ai, Senhor, nem começa, não vou nem começar a falar. Olha só aqui, a Naira, ela está falando que nesses estudos online aqui tem sido bem difícil. O meu de 3 anos nem quer saber, né? Não quer nem saber, e isso está super normal, não tem nada de anormal, a maioria das crianças estão se comportando dessa maneira, até porque é algo novo, né, Ju? Sim. E essa birra, ela é conhecida também como os terríveis 2 anos, porque eles têm início mais ou menos nessa, né? Isso, Então, nessa nós fase. chamamos os terríveis, isso, nessa fasezinha, os terríveis 2 anos, mas não se engane, gente, até numa reportagem que eu coloquei no meu perfil, eu coloquei já algo falando sobre birra. Existe birra até na adolescência. A birra ela pode acontecer até na fase adulta, porque nós damos outro nome, né? Um descontrole emocional. É Mas ele dá verdade. início, né? Então, se não for bem trabalhado, vai dar continuidade, né? Por toda uma fase, em todas as fases, né? Isso. E aí, Exatamente. tem algo mais que queira colocar sobre falando do impacto? Então, quando eu não era pedagoga, quando eu não estudava o comportamento infantil, e aí eu confesso que eu confundia a birra com frescura, com falta de educação, né?
E ainda hoje, muitos pais, eles sofrem com esse julgamento das pessoas que não entendem, né, sobre os comportamentos infantis. E aí as pessoas de fora enxergam a situação, nossa, que criança mal educada. Meu Deus, esses pais não educam essa criança, né? Eu já cometi Verdade. esse julgamento, porque eu via uma criança no supermercado fazendo birra e falava, meu Deus, que falta de educação. Esses pais não dão limite. Então, é muito comum a gente que não conhece do assunto, né, associar a birra à frescura, não é? A gente não sabe lidar com isso de fato. E é comum esse Verdade. tipo de julgamento por parte da sociedade. É tanto que os pais se sentem muito envergonhados, né? Se culpam muitas vezes, né? É bem Sim, comum acontecer isso, né? Assim, os pais eles ficam, às vezes eles cedem, eles ficam sem saber o que fazer, porque eles só querem que aquela situação aonde está termine. acontecendo, né? Essa birra acabe logo, né? E às vezes eles cometem alguns erros justamente por isso, porque eles estão ali sendo julgados, né? Exatamente. Quando às vezes não, na maioria das vezes não tem nada a ver com eles. Mas então, o Sim. que é que se entende por birra? O que a gente pode, né? Como é que a gente pode definir birra? O que é que se entende? Então, a birra é uma forma que a criança encontra para ela expressar o que ela quer e o que ela não quer. E isso faz parte do desenvolvimento da criança, tá? A birra, ela acontece porque a criança, no processo de desenvolvimento dela, ela ainda não encontrou formas mais adequadas e saudáveis de se posicionar, de falar o que ela quer, o que ela não quer. Então é uma forma também de liberar aquela tensão, né? De lidar com a frustração. A birra, ela está muito ligada à frustração. Eu não tive os meus desejos atendidos. Então, como é que eu vou expressar isso? Então, porque a criança ela não tem maturidade suficiente ainda para lidar com a frustração. E aí, em algumas vezes, ela acaba explodindo, tá? Essa explosão, ela pode vir em forma de choro incontrolável, gritos. Tem criança que se joga no chão, esperneia, dá tapa, né? Faz aquele teatro. E é muito comum acontecer com crianças de 2 a 4 anos, tá? Que é a fase que a criança É onde mais está bem, testa né? os pais. Isso. Ela não consegue lidar com o não. A criança nessa fase de 2 a 4 anos, ela não consegue lidar com o não, tá? Não estou dizendo que não vai acontecer em outras idades, como a Isabel já tinha dito. Acontece até na vida adulta, mas aí com outros nomes, tá? Então, a birra, ela, falando um pouco, tá, da fisiologia cerebral, o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. E cada lado do cérebro ele é responsável por determinadas funções, totalmente diferentes, tá? Enquanto que o cérebro esquerdo ele é responsável mais pelo lado lógico, racional, o lado direito é mais voltado para o lado emocional, intuitivo, tá? O lado da imaginação. Então, o que acontece? Nas crianças muito pequenas, o cérebro que predomina é o direito, ou seja, o da emoção, tá? Especialmente nos 3 primeiros anos de vida aí. O cérebro direito está ali, no comando. Então, a criança ela é muito emocional. E aí, ela não dominou ainda as formas, né, de usar o raciocínio, a lógica, a capacidade de expressar o que ela está sentindo. Então, é por esse motivo que acontecem os famosos chiliques, né? Eu não sei como que vocês falam aí na Paraíba, Não, é mas aqui é conhecido como chilique, manha. É muito dizer, essa criança está com manha. muita manha, com muita birra. Mas é justamente, eu tinha colocado aqui nas minhas anotações, justamente falando sobre essa questão, né? Que é um descontrole emocional. É um descontrole emocional perfeitamente normal, porque está na fase, tá, de desenvolvimento esperado, que é justamente nesses 2 até os 4 anos, que a gente já espera acontecer.
porque nós sabemos que o sistema nervoso ainda está em construção, gente. Ainda não Isso. foi construído, ele está em construção, não é? Então, assim, não tem maturidade para lidar com emoções, não tem maturidade, não tem para lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Existe uma baixa capacidade de raciocínio. Então, quando a criança ela ainda está nessa fase de desenvolvimento e não houve essa maturação, né, do raciocínio das emoções, ela não tem outra maneira de se expressar a não ser dessa forma. Principalmente também porque a linguagem, né, ainda está também em construção. Ela não tem Exato. como se expressar, né, assim, oralmente, Adequadamente, né, sim. adequada. Isso, justamente. Exatamente. Então, né, nessas crianças entre 2 e 4 anos, a parte fisiológica não explica a questão da birra, porque o cérebro dela ainda está tomado pelas emoções, e como a Isabel colocou, ela ainda não tem a expressão, né, a capacidade de se comunicar ainda desenvolvida nessa fase. Agora, por que que a birra acontece? Já quer que eu fale um pouquinho, prima, ou você vai colocar algum dado? Pode, não, pode falar com por que que acontece. Depois aí eu En- falo. Então, nós temos uma parte também do cérebro chamado neocórtex, que ele é responsável pelo planejamento, pela reflexão e pela solução de problemas, tá? E também no caso da criança pequena, esse neocórtex, ele ainda está em desenvolvimento. Então, o que que acontece? A criança ela tem muita dificuldade com relação ao autocontrole, tá? Essa criança ela não consegue se controlar. Então, o cérebro, ele dá aquele tilt, né? Acontecem explosões de raiva. E aí acontecem os famosos chilique, né? Onde a criança faz a manha, onde acontece a birra, É, porque houve essa parte inclusive, aí do cérebro. justamente. Inclusive, olha só, a Luciana aqui, que é psicóloga, que é minha parceira, tá? A Luciana, ela é parceira em outros projetos, assim, que a gente desenvolve, parceira. E aí, olha só, que bom que ela está aqui para também dar, ela é muito bem preparada também falar sobre essa questão. Então, ela falou que a criança usa a linguagem corporal para se expressar. Sim, Justamente aquela questão de se jogar, se da jogar, cara, né, das expressões e tudo mais, cerrar porque os ela está usando a punhos. sua. Isso, justamente para mostrar algo, porque ela precisa mostrar que ela não está feliz, então ela vai utilizar de todas as ferramentas que ela faz, né, o uso naquele momento que ela tem para mostrar de que ela não está bem, de que ela não está feliz, não é isso? Sim. Deixa eu dar um abraço aqui na professora Rosângela, que está participando, minha parceira, trabalha lá na escola comigo. Obrigada, Rô, por estar aqui. Bem-vinda, Rosângela. Então, e aí, essa parte, né, como a psicóloga colocou, a linguagem corporal é que está predominando, juntamente com as emoções, né? E o que que a gente tem que saber também? Existem dois tipos de birra. Isso é interessante os pais saberem. Existe a birra intencional, que é aquela que a criança decide dar um chilique, né? E geralmente esse ataque intencional, ele é direcionado para uma pessoa específica. Então, gente, é tudo planejado. A criança já maquinou ali na cabecinha dela que ela vai dar aquele chilique, tá? E Até por porque, Ju, deixa eu colocar uma coisa, a criança testa. A criança ela tem que testar. Aquele autoridade, cuidador, né? Seja a mãe, seja o pai, seja né, um cuidador, ela vai testar você para saber o seu limite. Então ela vai vai. saber aonde é, porque a criança não pensa em vocês, eles são altamente inteligentes, mesmo com 2 aninhos, até bebê. Eles estão Sim. testando, eles precisam testar para ver o que é que eles conseguem, até que ponto eles conseguem ir. Beijo, Gui. Tia Bel viu que você colocou a mensagem, o meu sobrinho aqui. Com Ai, que certeza lindo. você deve ter dado suas birras também. E aí, então, assim, é aquela coisa, eles precisam entender o que é que eles conseguem com aquele teatro, com aquela, né, com aquela mãe, com E aquela de quem que birra, eles conseguem, né? de quem eles conseguem, porque eles vão saber quem consegue e quem não. Não, então, tudo é um teste. Eles estão testando, né? E estão vendo que é justamente a intencional. Ela fala muito isso porque eles já conhecem, de repente, eles já fazem porque eles sabem que com a mamãe não Vai consegue, de com, repente, com o é, papai consegue.
ou com a vovó, por aí vai, né? Dependendo de quem está Exatamente. cuidando, né? E aí, nesse caso, Isabel, da birra intencional, nesse caso, a criança está usando a parte lógica do cérebro, tá? Que é a parte racional, Sim, porque foi premeditado, tá? E aí, no claro. caso da birra não intencional, aí entra a questão fisiológica do cérebro mesmo, porque a amígdala, que é uma parte do cérebro que é do tamanho e do formato de uma amêndoa, ela entrou em ação. A amígdala, gente, é como se fosse um cão de guarda do cérebro. Estou falando uma linguagem mais simples, tá? Porque não adianta eu ficar aqui usando linguagem técnica. Então, essa amígdala, qual que é a função dela, né, no cérebro da gente? Expressar as emoções rapidamente, tá? Principalmente numa situação de raiva ou de medo. É aquele famoso agir sem pensar. Acontece com adultos também, né? A gente fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. É a amígdala entrando em ação aí nesse caso, Ju, no tá? caso, você acha que, por exemplo, olha, tem uma pergunta aqui. Vocês estão falando numa fase de 2 aos 4 anos, né? Que aí, mais o de 1 ano, né? 1 ano e meio. Os choros, no caso, de serem contrariados, vai entrar mais na questão intencional ou nessa questão de que não há intenção? Eu acredito que de 1 ano, 1 ano e meio ainda é muito bebê, pode ser mais para esse lado do não intencional, né? Ele ainda não tem a Exato, do certeza, emocional. né? Vai mais para a Ele não questão do tem a emocional. capacidade ainda de planejar um ataque de birra, exatamente, tá? Então, nesse caso aí da criança de 1 ano, ela ainda não tem a parte racional do cérebro totalmente formada, ela ainda está totalmente ligada às emoções, agindo pela emoção, e a linguagem corporal está bastante presente. Então, nesse caso aí, provavelmente não vai ser a questão de planejar a birra, né? Acontece justamente Sim. por isso, porque essa parte do cérebro aí que foi contrariada, ela agiu por impulso, né? Sem pensar, né? Ativou ali o cão de guarda do cérebro e a criança falou: opa, não gostei disso, vou reagir, né? Não Mas foi claro que também, planejada. se ela notar que ela conseguiu algo, ela vai sim futuramente usar isso a favor dela, né? Assim, Quando existem é. casos que os pais condicionam os filhos, né? Aí o filho Que foi, só vai conseguir as coisas através da birra, foi tá? aquilo que até a Tem isso Luciana também. colocou. As crianças também são sedutoras e manipulam o adulto para satisfazer o seu desejo, né? Então, eles vão ver ali como que conseguiram, né? Conseguiram um sim, conseguiram algo, e eles vão usar dessa tática várias vezes, né? Porque eles Sim, começam, como eu disse, a testar. Eles estão ali testando. Eles nem sabem que estão testando, eles estão fazendo sem ter essa intenção, mas aí eles vão notando, opa, consegui isso, eu consegui aquilo, e vou eles vão dar fazer de continuidade novo. àquele comportamento, né? Isso, Sim, verdade. Beleza. exato. Pode continuar, Ju. A gente pode entrar no como lidar com a birra, que eu ia responder essa De- questão aí. então vamos deixar isso para depois. Deixa eu então falar um pouquinho aqui, porque numa das postagens que eu coloquei aqui no meu perfil, Ju, ele fala muito sobre. Até tem uma fotozinha, uma imagem, que é como se fosse uma montanha russa, certo? Falando sobre as emoções das mães que passam, né? Que lidam com essas birras dos filhos. E é bem interessante, assim, porque é um turbilhão, ele fala, um turbilhão de pensamentos e emoções que essas mães sentem, tá? Vai de confusão, né? O porquê daquilo, né? Vai de fúria, de ficar com raiva. Por que essa criança está fazendo isso comigo? Porque às vezes eles levam para o lado pessoal, acham que estão fazendo de propósito, né? Vai do cansaço, né? Tipo, ai meu Deus, de novo isso. Ai, esse comportamento se repetindo, quer dizer, a mãe já está cansada de lidar com aquele comportamento, né? A pena também, porque aí a mãe começa a ficar com pena, aquele choro e acaba cedendo. E a culpa, porque a culpa é um sentimento que faz tão parte da vida das mães, meu Jesus, que eu não sei por que, que nós nos culpamos tanto, né? A mãe, ela se culpa, ela acha que tudo é por causa dela, porque talvez ela não está dando tanta atenção, porque talvez ela não comprou aquilo que a criança queria, talvez. Então, a culpa é um sentimento que eu acredito que mais
prevalece, né? Uma das emoções que mais prevalece numa mãe que tem que lidar com essas situações, né? Então, o que é que elas precisam entender é que isso não é pessoal, direcionado, né? Mesmo que tenha a intenção, a criança não está fazendo isso também por uma vingança, porque você não deu um brinquedo ou por nada. Ela não tem, ela quer algo, ela precisa satisfazer aquilo que ela quer. Então não é pessoal, né, mamães? Então entendam que não é, que vocês não têm culpa de nada, que não foi nada que vocês fizeram ou fazem, né? É tudo ligado a isso, o descontrole, está tudo a ver com a criança e com aquela fase que a criança está passando. Então, eu gostaria de falar, eu trouxe para falar sobre essa questão das emoções das mães, Ju, né? Você também é mãe, você sabe que tudo isso passa por a gente, né? E aquela questão, como você também no começo da minha carreira como, né, orientadora e tudo mais, e até antigamente eu fui também treinada e fui ensinada de que que nós tínhamos que ignorar, tá? Até vinha a questão da inteligência emocional, até vinha a questão da disciplina positiva, né? Antigamente se dizia o seguinte: você tinha que checar. É tanto que até eu passava isso, né? Você tem que checar. Tá doente? Não. Tá com fome? Não. Tá cagado, mijado? Não. Tá, né, com alguma coisa assim? Não. Então é birra, é manha. Deixa pra Deixa lá. pra lá. Ignora. Se tiver num lugar, se tiver num espaço seguro, porque dizia assim que não tem circo sem ter plateia, né? Não tem espetáculo sem ter plateia. Então é ignorar. Mas aí o que foi descoberto que não pode ser ignorado porque são emoções e sentimentos que está passando por aquela criança e é preciso entender e lidar com essas crianças, né? E antes mesmo também de falar sobre isso, eu acho que tudo, tanto a ansiedade, como a gente falou na outra live, como agora também a questão do comportamento, está ligado aos pais também. A maneira como os pais lidam com isso, que é o que você vai falar agora, né? Como lidar Exato. com essa situação, com esses comportamentos indesejáveis. Sim. Eu também sempre ouvi essa questão. Ai, tá fazendo birra, deixa pra lá, ignora. Ou então, ai, coloca de castigo, tira alguma coisa que ele gosta, né? A gente ouve bastante isso. E quando a gente não Verdade. tem realmente o entendimento de que é uma fase, é o que você falou, faz a birra, faz parte do processo de desenvolvimento de toda criança. Tá? Aí entra Isso. a questão emocional, a questão fisiológica, neurofisiológica, enfim. Então, não é algo para ser ignorado. A gente, inclusive, pode trabalhar comportamentos e valores no momento da birra. Eu já vou falar sobre isso. No caso do Ok. ataque de birra intencional, os pais jamais, eles devem tentar negociar com a criança, tá? Porque esse tipo de ataque intencional, onde a criança planejou, ele, ele exige limites, tá? A criança está precisando de limite nesse momento. E uma conversa clara também sobre os comportamentos adequados e inadequados da criança. Então, assim, se você é pai, mãe, e se você se recusa a ceder a esses ataques de birra intencional, independente da idade do seu filho, você vai parar de ver esses ataques com uma certa regularidade. Por quê? Porque a criança vai ver que não está funcionando, né? Ela planejou, viu que você não cedeu, que aí você aproveitou esse momento para impor o limite que ela precisa. Aí é que está a grande questão. A gente acha que educar é só falar, é sim, sim, né? Né? Eu quero isso, ok. Eu faço tudo pelo meu filho. Mas educar também é dizer não. E a criança, ela precisa disso. Até para o próprio desenvolvimento dela, para ela se sentir segura, protegida. Nossa, eu tenho Até porque limite em casa. ela precisa aprender a se frustrar. Frustração faz parte, né, do desenvolvimento, né, faz parte da aprendizagem. A criança precisa se frustrar, porque quando ela chegar
na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta, ela vai ter muitas frustrações. Ou ensinamos desde o começo a lidar com as frustrações e com o não, porque o não acontece, né? Ou ela não vai saber lidar quando chegar na fase adolescente ou adulta, né? A Luciana até colocou, é importante que os pais sustentem o limite, justamente. Não é dizer não aqui, agora e depois ceder, né? Precisa, não prometa nada que você não vai cumprir, pai e mãe. Ou, né, só digam aquilo que você vai poder cumprir. Porque aí você perde aquela moral, aquela sua palavra, e a criança vai entender que ela vai conseguir te dobrar em uma outra situação. Então, eu fico Exato. muito preocupada quando os pais não querem que a criança se frustre. Quando acha que frustração é ruim. Não, não é, gente. É muito bom. A criança precisa saber lidar com a frustração, porque a frustração faz parte da vida e do crescimento humano. Então, se não deixarmos a criança frustrar agora, né? Eu conto até uma situação, Ju, bem rapidinho, que foi uma situação que aconteceu quando eu tinha o meu berçário, tá? E assim, eu fiquei chocada que uma vez uma mãe chegou para mim com, acho que o filho dela tinha mais ou menos em torno de 2 aninhos. E ela disse para mim quando foi conhecer o berçário, e ela falou assim para mim, olha, só tem uma coisa que eu quero te pedir. Eu não gosto que meu filho chore, que eu não gosto que dê um não ao meu filho. E aí ela disse, eu não quero que ele se frustre. E aí eu fui bem sincera com ela, eu falei assim, então me desculpe, você está no lugar errado. Porque se ele tiver de receber um não, aqui ele vai receber. E o que aconteceu, assim, logo em seguida, eu fiquei chocada, que foi na minha frente, ela estava na recepção, e eles estavam esperando um táxi, e ele estava agoniado, querendo ir embora, e começou a chorar. E Ju, ela fazia assim com ele, o menino tinha 2 aninhos, ela fazia, calma filho, calma, do jeito que eu tô fazendo aqui. Ela fazia, calma filho, calma, o táxi está vindo, não chore, não chore, calma, calma. Eu disse, meu Deus, por causa de um táxi? Como assim? O menino nem nada, não, calma, calma, calma. E eu ali, assim, olhando, sem acreditar, respeitando também o fato, porque eu não vou estar ali me intrometendo naquela, né, a educação dela, apesar de eu saber, ela ainda não era uma mãe minha, ela tinha que só conhecer. Mas eu fiquei assim, nossa, como essa criança vai crescer dessa forma, meu Deus, sabe? Tudo isso por causa de um simples choro, tudo isso por causa de um táxi que estava vindo. Então, assim, eu sei que a intenção dela era a melhor possível. Eu sei que mãe nenhuma gosta de ver os filhos chorando, sofrendo, mas faz parte e precisamos ser mais firmes nisso, porque eles precisam realmente desses limites e precisam ter essa frustração, não é isso, prima? Exatamente. A gente vive na geração do que não pode ouvir não, né? É tudo para ontem. A criança quer para agora e muitos pais acabam cedendo porque não quer, assim, além de não saber lidar com a situação, eles querem resolver de imediato o problema, né? Ah, meu filho começou a gritar, eu não quero que ninguém veja, então eu já vou fazer o que ele quer logo para me livrar dessa situação. E isso é muito sério, porque aí a criança vai ser condicionada a fazer birra, a conseguir a coisa no grito, tá? Então, essa birra intencional, a gente precisa aproveitar o momento, sim, para colocar limite, tá? E ter uma conversa franca. Eu vou colocar aqui um exemplo prático. Como que seria isso na prática? Pode ser? Tá. Sim, claro. Por exemplo, a filha de 7 anos está lá na casa dela, com a mãe dela, numa boa. De repente, chegou o pai chegou do trabalho. E aí essa menina desandou a gritar. Você já comprou meu estojo das princesas? E aí começou a gritar, eu quero agora, eu quero agora. E o pai, ele calmamente, né? Esse pai, ele deixa eu colocar primeiro o que o pai não pode fazer. A menina gritando, eu quero meu estojo das princesas, o senhor não comprou ainda. O que o pai não pode fazer? Calma, filha, eu prometo que amanhã eu compro. O pai não deve falar isso para a criança parar de gritar, tá? Isso aí é uma tentativa Prometer de coisas. negociação. Ele está tentando negociar com ela, tá?
Qual sim, que é a sim. atitude correta que esse pai precisa ter? Ele calmamente tem que se dirigir para a filha e aí ele tem que dizer, um exemplo, tá? Eu entendo, minha filha, que você quer muito o estojo das princesas. Olha só, nessa frase, o pai está criando conexão emocional, empatia, tá? Ó, eu entendo, eu te entendo que você quer muito o estojo, mas não estou gostando da forma como você está gritando. Aqui, ó, ele está expressando limite e autoridade, certo? Se Sim. você não parar agora, não vai ganhar o estojo. E eu vou ter que cancelar a sua ida na festinha de aniversário da sua prima. Aqui nessa frase, o pai ele está mostrando as possíveis perdas que a criança vai ter se ela insistir nesse comportamento inadequado, pois está me mostrando que não é capaz de se controlar direito. Então vocês viram que como que foi rico esse momento que o pai demonstrou, ao mesmo tempo que ele demonstrou empatia, ele se conectou emocionalmente com a filha, mas ao mesmo tempo ele demonstrou autoridade, né? E mostrou para ela também as perdas que ela ia ter, continuando com aquela gritaria toda. Ele Porque tudo trouxe tem essa criança. consequência, né? Exatamente, ele mostrou as consequências, trouxe a criança para a reflexão, porque olha só, a criança que ela premeditou essa birra, ela tem condições de entender, sim, que ela está fazendo errado. Então esse pai Sim. também, ele mostrou que não é no grito que a menina vai conseguir as coisas, tá? Ele não cedeu à chantagem emocional dela. Ele também não ignorou. Ele fez uma intervenção ali, ó, clara, Eu objetiva. entendo, né? Eu te entendo, né? Eu sei que é verdade. A empatia é Isso. muito importante, né? Empatia com a criança é muito importante porque a criança ela tem essa necessidade de sentir que ela está sendo entendida e compreendida, né? Mas que existe um porém aí, e aí é onde vem toda a explicação do porquê não está comprando, nesse caso, desse exemplo, né? Exatamente. O pai não entrou na da filha, né? E ele educou, ele aproveitou esse momento para educar com muito amor, mas ao mesmo tempo com muita autoridade e sabedoria. Já no caso da birra não intencional, que é aquela onde a amígdala sequestra o cérebro, né? Que a criança tem aquele ataque, que é mais a questão fisiológica, neurológica, que a criança está ali totalmente tomada pela emoção, a reação já é diferente. Nesse tipo de birra, não vai ser nada eficaz eu tentar conversar com a criança. Porque nesse momento a criança está cega, surda, só não está muda, né? Porque deve estar gritando muito. Mas não é Verdade. eficaz nesse momento, né? Nesse tipo de birra, a criança não está raciocinando. Então não adianta eu querer ter uma conversa clara, tentar fazer a criança enxergar onde que ela está errando. Não. Nesse caso, tá, onde a criança está sendo incapaz de controlar até o próprio corpo dela, quem dirá as emoções, né? A atitude aqui tem que ser diferente, tá? É, você não vai colocar a criança de castigo, não vai ignorar, porque isso daí não funciona para nenhum dos tipos de birra. O que, que você vai fazer? Primeiro, dependendo do lugar onde ela está lá se jogando no chão, se tiver algum objeto que vai machucar a criança, afastar a criança, né, desse local e carinhosamente trazer essa criança para você. Se a criança gostar de abraço, abrace, o toque físico, a proximidade, tá? Você vai tentar acalmar essa criança também com o tom da voz, além do É contato isso, físico. é isso que eu ia colocar, né? Porque muitas mães, muitos cuidadores pecam quando começa a se igualar, né? Porque aí começa a ficar, para de gritar, você. E aí não tem como, né? Então, é aquele negócio de menos é mais, né? Então, quando você conseguir manter sua voz, né? Assim, baixar um pouco a voz, se igualar à criança, baixar o nível da criança,
né? Mostrar empatia também no fato quando você traz a criança para perto de você, você está demonstrando que você está se importando, mas você pode sim ir falando, né, perto e baixinho, dizendo, mamãe não consegue te ouvir, mamãe não está entendendo. Quando você parar e você me diz, eu não sei, eu não consigo, porque a criança precisa entender que você não está conseguindo entender ela, que os gritos não estão se fazendo, ela não vai conseguir nada daquela forma, não brigando, mas aqui você tem que ir mostrando com esse afeto, com esse carinho, e que você quer ajudar, mas que daquela forma não tem como, né? Que ela precisa, né, baixar um pouquinho a guarda, se acalmar, para poder conseguir, né, resolver essa questão emocional, não é isso? Exatamente. E a tendência nesses casos que a criança começa a dar um chilique assim do nada, de repente, é os pais começarem a gritar junto com a criança, não é? Aí vira aquela loucura. Para de Piora, gritar! isso. É Eu bem cometi muito assim. esse erro, cometi muito, até, né, tem que entender que não estava resolvendo nada, porque você também já está perdendo a paciência, né? Eu entendo que dependendo, principalmente nessa questão do isolamento, imagina, né? Eu imagino que as mães estão, claro, a gente entende, mães estressadas, cansadas, né, sobrecarregadas, então eu acredito e entendo que é muito complicado para uma mãe realmente fazer isso que a gente está dizendo aqui para fazer, né? Se acalmar, né? Aí, ó, e se não parar, vai apanhar, quer dizer, já é uma ameaça, não adianta, porque também se não der, aí você só prometeu e não fez, quer dizer, né? É, É aquela coisa, né? E aí vem toda essa questão, né? Assim, a mãe perde a paciência, todas aquelas emoções, aquele turbilhão de pensamentos e de emoções que a mãe está passando justamente por nesse momento do isolamento, eu sei que é complicado, mas ela tem que entender que isso vai passar, né? E as birras podem continuar. Então é melhor lidar agora para poder ficar mais, né, fácil de lidar futuramente, quando passar tudo isso também, né? sim. E então aqui, no caso da birra não intencional, né, não adianta querer conversar. A questão é que a abordagem já é diferente, né? É mais o contato físico, o tom da voz, tentar distrair a criança, tirar ela daquele ambiente onde ela está dando o ataque, né? Eu até Tirar o coloquei aqui foco, né? tirar o Tirar o foco, foco dela. exatamente. Porque aí você cria uma outra conexão neuronal para a criança. Ela Uhum, sai uhum. daquele ambiente ali. Aí eu até coloquei aqui um exemplo bastante simples, mas para a gente trazer para a nossa realidade. Vamos supor que a mãe está dando banho num filho de 4 anos. E aí ela jogou água na cabecinha dele para lavar o cabelo e de repente ele começou a berrar, atirou os brinquedos para fora da banheira, começou a dar soco no braço da mãe. E aí o que você vai fazer? Primeiramente vai tentar acalmá-lo, né? Passando a mão no braço dele, pode tirar ele da banheira, né? Tira do ambiente onde ele teve essa crise. E aí, enquanto você está secando a criança, enxugando, você vai calmamente, né? Num tom de voz suave, quando a criança já estiver mais calma, né? Porque se ela ainda estiver chorando, espera ela se acalmar. Depois que ela estiver mais calma, aí você vai conversar, tá? Aí você vai dizer, numa linguagem bem afetiva, né? Você vai dizer assim, filho, você não gostou do jeito como a mamãe lavou o seu cabelo. Como que você gostaria que a mamãe lavasse da próxima vez? Aqui você está tendo o carinho e a compreensão, né? Você está criando a empatia aí com a criança. E aí, no momento que você achar apropriado, se ela já estiver apta a conversar, estiver mais calma, você vai fazer ela refletir. Você vai falar assim: eu sei que você estava muito nervoso por causa da água que caiu no seu rosto, mas não é legal a gente bater quando a gente está bravo. Olha só, você está falando, você pode falar para a mamãe: eu não gosto disso, pare. Aqui você está colocando a disciplina, a autoridade, né? Você não está conversando no momento que aconteceu o ataque. Você está falando com a criança no momento que ela já se acalmou. Então vocês viram que Até nos porque dois tipos é de.
é importante porque você sabe que naquele momento ele não está ali para ouvir, ele não está interessado em ouvir nada. Naquele momento onde está Exato. acontecendo a birra, a criança ela não adianta você tentar querer conversar nesse momento onde está, não adianta, né? Isso, Ju. Isso. Não vai ter, ele não vai Não, absorver nada do que você nada. falar. Vocês viram que nos dois tipos de birra, os pais eles precisam ter uma abordagem, só que não é a mesma, né? Na birra intencional, a abordagem tem que ser mais firme, mais clara, né? Tem que estabelecer limite rapidamente. Já na birra que não é intencional, aí a questão, a abordagem já é mais carinhosa, né? Mais no sentido de reconfortar a criança. Só que ambas as abordagens, elas propiciam o diálogo, a intervenção. Os pais não estão deixando para lá. Ah, eu acalmei meu filho, pronto. Não. Na birra que não é intencional, os pais também estão conversando com a criança posteriormente. Tá? E nisso, deixar bem claro também, hoje eu consigo, por exemplo, já tendo uma adolescente, Ju, com 17 anos e outra com 15, eu vejo a importância de se já ter esse procedimento, mamães e papais que estão aqui ouvindo a gente, desde pequeno, porque vocês conseguem dar continuidade até a fase adolescente, que é outra fase complicada. Se você tem uma abordagem dessa e já consegue ter esse envolvimento com seu filho, com sua filha, nesses momentos de tensão, porque, como a gente falou aqui, as birras vai ter em todas as fases da vida, ou seja, você vai conseguir, né, Ju, ter uma conversa legal quando o seu filho de 12, 13, 14, 15 anos também estiverem tendo esses comportamentos assim desejados, né, indesejáveis, e você vai conseguir com uma conversa legal, porque você já criou esse vínculo, já criou essa abordagem em casa, né? Já é um procedimento, né, de rotina na sua casa, e aí ele vai saber, quer dizer, talvez nem precise, não vai nem talvez eles não vão mais nem ter esse problema de birra, porque você conseguiu quebrar isso, conseguiu resolver isso lá nos 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, não é isso? Exatamente. Isso que você falou é muito importante. Desde cedo, desde pequeno, você já faz esse tipo de abordagem, esse tipo de intervenção. Quando a criança crescer, for mais, né, mais jovem, 14, 15 anos, ela já não vai mais ter esse comportamento. Porque tem o diálogo, tem a reflexão, ela já tem maturidade para enxergar, para entender que a atitude dela não vai gerar o resultado que ela quer. Ela vai aprender a lidar com as frustrações, porque isso faz parte. E é isso que está faltando hoje. A gente se atentar mais na questão da frustração. O meu filho ele precisa entender que ele não vai ter tudo o que ele quer na hora que ele der o chilique, por exemplo. Tá? É bem isso mesmo que você falou, trabalhar desde pequeno. A gente não pode deixar passar, sabe? Ai, ele parou de gritar, acabou a birra. Não. Qual foi a sua intervenção nesse momento ou depois, dependendo da birra? Então a gente tem que estar fazendo a intervenção sim. E fazer eles refletirem. O mais importante é a reflexão que vem logo após, para eles entenderem que aquilo não é de acordo, não é, né, aceitável, e que há outras maneiras de saber resolver e lidar com essas questões, não é isso? Exatamente. Queria falar também algumas questões que podem desencadear a birra. Eu vejo assim, é muito comum, às vezes os pais levam crianças pequenas no supermercado, por exemplo, e aí o supermercado está lotado, muitas vezes a criança saiu de casa sem comer, ou a criança está com sede. Gente, eu já fui no mercado com meu filho, eu já fiquei 3 horas dentro de um supermercado, né? Quando está muito cheio, você fica na fila. Então, é um ambiente totalmente estressante para a criança. Então, a gente também tem que estar atento a isso. Às vezes, a situação de frio, cansaço, facilmente vai favorecer um ataque de birra aí. Também tem essa questão.
tá? Aí é uma reação da Verdade. criança ao estímulo externo, de desconforto, né? Ela não deixa de estar frustrada, né? Às vezes a criança quer ficar em casa, mas o pai tem que ir no mercado naquele momento. Mas a criança está cansada, ela está com sono, e isso também vai favorecer alguma situação aí de birra. E vem essa Quando... questão da empatia agora nesse momento, né, do isolamento. Precisa entender que as crianças também estão muito frustradas. Elas não queriam estar dentro de casa. Elas gostariam de estar com os coleguinhas. Elas gostariam de estar tendo a aula na escola e não num computador. Elas gostariam de estar brincando lá fora. Elas gostariam de estar vendo seus familiares. Quer dizer, se nós adultos estamos passando por essas frustrações, agoniados, imagina uma criança que não consegue, ainda não tem maturidade para entender, né, que ela não vai poder brincar lá fora, ela não vai poder ir para a escola. Então é tudo um momento. Eu sei que os pais, eu entendo, eu entendo. Com certeza vocês entendem, mas vocês precisam praticar a empatia e praticar essas intervenções, essa abordagem, para já antecipar. A birra, quando você antecipa o que está para acontecer, você evita a birra acontecer. Se você sabe, como essa questão do supermercado, se você sabe que a criança tem sim essa questão, né, do cansaço, por que levar a criança? Por que não evitar certas situações que vai gerar esse desconforto, essa birra, esse descontrole emocional? Então, a birra é muito importante ter essa questão de evitar, de adiantar isso, de já ver que você pode evitar isso acontecer, não é isso? Também. E aí eu coloquei aqui algumas questões que não funcionam, né, no momento da birra. O primeiro, gritar, não vai resolver, não vai ajudar. Assim como também ignorar aquele momento, também não, a gente já falou sobre isso, né, não vai ajudar. E quando a criança faz birra num local público, eu vejo que muitos pais deixam a criança ali se jogando no chão e aí todo mundo começa a olhar. Não precisa de nada disso, né? Pega a criança no colo, tira ela dali, porque tá desconfortável para ela também, mas eu acredito que principalmente para os pais. Não que a gente precise se importar com o que os outros vão pensar, né? Eu já me importei muito quando eu não sabia nada sobre birra. Mas assim, tirar a criança daquela situação vexatória, porque ela também não está confortável. Vocês podem ter Isso, certeza. verdade. E também, Verdade. como a Isabel já tinha colocado, abaixar na altura da criança para conversar com ela, estabelecer conexão, olhar nos olhos. O melhor momento para conversar, para fazer a criança refletir, é no pós-birra, né? Que é um momento bem propício, quando a criança já está mais calma. Promover essa reflexão, esse diálogo, conversar sobre as emoções. É um momento riquíssimo. Filho, o que você sentiu naquele momento? Aí a criança vai falar, eu te entendo, a mamãe entende você. E como que você acha que poderia ter sido melhor? O que a gente pode fazer da próxima vez para melhorar? Você está estabelecendo aí uma conexão emocional incrível, muito valiosa para a criança. É um momento que não pode passar, não pode Não. perder essa oportunidade. Quando acontecer, faz a abordagem, faz a intervenção, não percam essa chance de ter esse momento de diálogo com os filhos, né? Nós tem mais algum, assim, tem muito ainda que falar, Ju, nós estamos chegando nos 5 minutinhos, tá? Finais. Fazer as considerações finais. Sim, eu achei que tinha alguma pergunta, desculpa. Não, Então, é o não. que você disse, não ignorar, jamais, faz parte do desenvolvimento da criança, como a gente já disse, e fazer a intervenção sempre que acontecer, sempre. Eu vejo a diferença das crianças no ambiente escolar e em casa, né? Quando eu atendo as famílias, às vezes até algumas famílias dos meus alunos comentam comigo, nossa, mas em casa ele é totalmente diferente. Ele respeita a senhora aqui? Aí eu falo, olha, aqui não apresentou nenhum problema, mas porque a criança sabe aonde ela vai conseguir, né? E na escola, no ambiente da sala de aula,
nós, professores, com muito carinho e muito conhecimento também, a gente sabe contornar a situação, a gente sabe lidar com aquela criança, a gente se conecta com ela. E em casa, é claro, ela vai se sentir mais confortável, ela vai saber com quem que ela Mais à vai vontade, né? conseguir. Sim, Verdade. A Luciana colocou aqui, ao olhar a criança, ela irá perceber se o adulto está com raiva ou está acolhendo, né, pelo neurônio espelho. Então, a criança vai saber se realmente você está ali com aquela empatia mesmo de verdade, ou se você está com raiva. Quer dizer, ótimo, tudo Lu. isso vai passar, né? Não tem como a gente disfarçar, né? É realmente fazer a intervenção de coração, com afeto mesmo, carinho, com a paciência mesmo, procurar isso, né? Se controlar também, né? E aí, Ju, eu Exatamente. trouxe aqui umas dicas de livro. Eu vou falar, gente, mas eu vou escrever. Depois da live eu coloco, tá? Que são 3 dicas de livro para ajudar vocês, né? Para vocês lerem juntos. E aí, com a história também facilita a criança entender o porquê que aquele comportamento não é legal. Um deles é o Reizinho Mandão, tá? É uma história bem bacana do rei que manda em tudo. E aí é da editora Salamandra. O outro livro é Rita Não Grita, né? Uma historinha bem legal, que é uma coleguinha, ela tudo reclama, ela grita demais, os coleguinhas não gostavam e acabou se afastando dela. E quando ela viu que aquele comportamento que ela estava tendo afastou e ela ficou só, ela decidiu mudar ela mesma. É bem legal, é da editora Melhoramentos. E Nonô e as Birras, né? Que também ele gostava muito de fazer birra, e aí é da editora Book Smile, e eu vou colocar aqui para vocês porque vale a pena. A leitura ajuda muito em questões, né, comportamentais com os filhos, Sim. porque Posso quando a gente indicar um tem para os pais? um exemplo, né? Pode sim, indique aí. O Depois passa. cérebro da Ah, eu sei, criança. perfeito. Maravilhoso. Nossa, eu já fiz o pedido do meu, ainda não li, já E pedi, tô assim, ó, esperando. mamães, mamães e professoras, tá? Uma linguagem fácil, simples. Estou apaixonada por esse livro. Já li 2 vezes. Tá acabando o nosso tempo. Ju, mais uma vez, né, vou primeiro agradecer a sua participação, tá? Eu que Dizer agradeço. que foi de novo enriquecedor. Nós amanhã voltamos falando sobre Sim. agressividade, que tem tudo a ver, vem disso, parte da ansiedade e parte da birra, né? E aí eu vou deixar você dar as considerações finais e vou deixar já meu agradecimento a todos e a você, e fica à vontade. Pessoal, obrigada pela participação. Amanhã a gente vai estar com esse tema da agressividade, como a Isabel disse, está bem interligado, um comportamento acaba puxando o outro. Então a gente espera vocês aqui amanhã. E na sexta-feira a gente vai encerrar, né, Isabel, essa série de lives. Isso, Mas a gente vai estar isso.